paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, a todos os videologados, sejam bem-vindos a mais um programa Missões Heróis da Fé, espaço cedido pela Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, para uma edição especial, alusiva aos 30 anos da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, fundada no dia 4 de dezembro de 1991, com o objetivo único de proclamar o ID de Jesus, indo até os confins da terra. E nós queremos convidar você para estar juntamente conosco desde agora até 13 horas e 27 minutos. Você pode deixar a sua mensagem, deixar o seu comentário, divulgar esta programação, deixar o seu like e interagir aqui com os nossos amados missionários, que são os convidados especiais. Pastor Ezequiel Elias, irmã Ivone, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Ivoneide, os nossos irmãos que estão dialogados assistindo essa live, recebam uma bênção, uma grande bênção do Senhor nessa tarde. Paz do Senhor, irmã Ivoneide, que Deus os abençoe e todos aqueles que estão videologados nesta live, e receba do Senhor a bênção poderosa. Glória a Jesus, Deus, Ele é maravilhoso. Nos alegramos por ter você juntamente conosco nesta programação, nesse dia. Vocês aí que são desbravadores, também foram primeiros missionários enviados ao campo. E Heróis da Fé, e prestes a cumprir 30 anos de existência. Vamos deixar os nossos telefones aqui. Já está na tela, ali é o 3227-7996, prefixo 51. Você pode ligar para nós, pedir mais informações, pode escrever para nós, ame@heroisdafé.com.br. Também pode visualizar o site www.heroisdafé.com.br. Ali você vai estar vendo os projetos desenvolvidos. Sim. Estamos em 18 países, na verdade. Temos, se Deus quiser, Deus vai estar abrindo as portas para portas financeiras, estar levantando missionários, porque existe muitos pedidos para que seja expandida esta obra. Tem igrejas que estão clamando, que estão sem pastores. Oh, e a obra, ela é tão urgente. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta que vocês já relataram em programações anteriores, mas hoje certamente nós vamos ter ouvintes que estão ligados pela primeira vez nesta programação, ou posteriormente vão estar assistindo esta live. Como que foi o chamado de vocês para a obra missionária? A chamada missionária foi aí quando nós estávamos nós assistíamos ali os cultos. O culto, a primeira chamada missionária mesmo foi com 17 anos, quando nós estávamos num culto a serviço de um obreiro. Era jovem ainda. Era jovem. E nesse culto que nós fomos tirar, eu mais um companheiro jovem também, e ele, ao chegarmos na igreja, sentimos algo diferente naquela oportunidade, e no decorrer do culto tinha algo que era no mundo espiritual, que eu sentia que Deus ia falar comigo naquela noite, de um modo especial. Então, naquela noite, quando nós estávamos usando a palavra de Deus, uma serva levantou-se do seu banco e ela chegou perante o púlpito, falando em novas línguas, e falou uma palavra
pela primeira vez sobre missão para a nossa vida. Que nós seríamos usados por Deus atravessando os mares na obra missionária. E para o meu companheiro também receber uma mensagem de uma grande obra na vida dele. E está acontecendo uma grande obra na vida desse meu amigo. Depois de muitos anos, ele está afastado, voltou a servir o Senhor e Deus abriu uma porta para ele no Evangelho. E conosco seguiu dali, irmão, muitas manifestações, né, comigo propriamente como jovem, de cultos missionários, e a gente sempre tem aquela diferenciação de já dentro do coração, do fervor, sem saber bem o que era a obra missionária. Eu tenho uma experiência também que eu contei em outra live, da minha chamada, assim, com Deus me chamando no mato pelo meu nome. E naquele dia eu estava correndo, tinha menos de idade, tinha uns 13 anos, eu me batizei com 15 anos, né? E com 12 anos eu ouvi a voz de Deus me chamar. E pensei que era o pai de longe, porque a mata ficava longe de casa, o pai chamando, era uma voz diferenciada também, mas eu disse, pode ser o pai, mas não entendi, que me chamou 2 vezes, Ezequiel, e só estava eu e a gurizada correndo no mato, e no momento eu fiquei sozinho, e eu vi aquela voz que me chamava, corri em casa e disse, mãe, a senhora viu o pai me chamou para alguma coisa, e ela disse, não, teu pai nem está nem em casa, já saiu. E eu disse, meu Deus, e aí eu fui entender que aquela voz era a voz do Senhor. E veio passando o tempo, irmão Ivoneide, e nossa vida, depois de jovem, casamos, né? E com essa moça aqui, a irmã Ivone, e nós tivemos várias sucessões de profecias sobre a obra missionária. Nós tínhamos uma convicção que um dia ia acontecer, não sabia quando. Nós também colocamos em nosso projeto, o projeto nosso era que eu ia trabalhar, ia ganhar o meu salário, ia fazer a minha carreira, e uma hora que Deus falasse que era o fim para os homens, nós ia trabalhar só para o Senhor 24 horas, porque sempre nós trabalhamos na obra, e eu nasci na casa do Senhor, nasci nos braços do Senhor, tenho certeza disso. Então, nós fomos ouvindo mensagens poderosas de missão. E eu tive com ela, quando começamos aí a nos conhecer, antes de tudo se concretizar, do nosso namoro, eu tinha uma tão convicção da chamada missionária, que eu disse assim, tu quer namorar comigo? E ela disse, por que está perguntando? Não, porque eu tenho uma chamada missionária. Com 18 anos, 19 anos. E nós se encontramos. E aí ela disse, e tu tá convicta de me acompanhar, se nós namorar, né? E vai chegar um dia que eu vou para a missão, nós vamos para a missão. E ela disse, eu estou convicta, eu vou também aceito essa proposta. E esse chamado Deus já tinha confirmado no seu coração, irmã Ivone? Já. Eu fazia missões sem o pastor me mandar, sem o pai e a mãe me mandar. Eu já ia para o Sanatório Partenon. Eu ia para o Sanatório Partenon os domingos à tarde, a entregar folheto. Não precisava ninguém me mandar. Eu ia ali na Bento Gonçalves, o sanatório. E ali foi quando eu tinha uns 17 anos. O Espírito Santo me tocava. E eu ia também visitar a cadeia feminina, que era nosso líder de jovem, que convidou nós, o pastor Paulo Moreira, que o senhor já levou. Foi missionário na Bolívia também. Isto. Esposo da irmã Elvira, que era também pessoas escolhidas por Deus para nos cuidar na juventude, lá na Maria da Conceição. Aleluia. Na Barão do Amazonas, subindo lá.
E ele convidou uma vez para a gente ir lá na cadeia feminina e a gente foi. E dali eu segui indo. Quando ele não ia, eu ia sozinha às vezes, pegava o ônibus e ia entregar o folheto. E a minha irmã às vezes não queria ir comigo, meu irmão estava desviado. E ali o Espírito Santo de Deus, ele já estava trabalhando. Mas quando eu me impactei, quando eu comecei a sonhar, que eu voava por cima dos prédios, muitos voos eu tive, por cima dos prédios. E ultimamente tinha um ser, eu sentia a presença de um ser que não era bom, não era Deus, tentando assim atrapalhar. E eu sentia aquilo pessoalmente, assim, eu sentia, mas eu olhava para trás no voo, no sonho, no voo, eu não enxergava. Aleluia. Mas eu enxergava toda a cidade, assim, embaixo. E é que depois de anos depois, eu não entendia aquele sonho. Mas anos depois, Deus usou uma irmã profeta lá em Três Palmeiras, no meio das coxilhas. Imagina uma pessoa assim, ó, sem seus dentinhos, já com seus 70 anos, o chinelinho de dedo, um amor, uma tirinha de uma cor, outra tirinha de outra cor, porque no interior é assim. Sim, pessoa humilde. Sim. Pessoa humilde. E eu fiquei olhando aquela irmã e ela disse, eu sempre fui da humildade, mãe Ivoneide. Porque, no caso, se eu tivesse uma soberba, eu olhar para aquela mulher, eu não ia dar nada. Eu ia dizer, daí não vai ia sair aceitar nada. Aquilo que ela... Mas eu fiquei amando, assim, ela aproveitar as coisas, sabe? E aí o Espírito Santo de Deus usou muito ela. Sem nos conhecer, nós fomos visitar uma irmã. E ela disse, eis que vos levo. Depois, agora casados, né? Sim, sim. Os guris já eram grandes. Deus uniu o propósito, né, na verdade. Isto. É como aqueles negocinho que tu compra para a criança encaixar. Casinha, a vida da gente vai se encaixando. O Lego, né, vai formando ali. É o projeto. É o projeto de Deus. E daí, ela disse, eis que vos levo como penas de galinha no ar, voando para lá e para cá, para lá e para cá, como uma pluma no ar. E eu já entendi. Sim. Pluma no ar, vai longe. E foi, nós começamos depois, anos depois, fomos para a América e nós voava para lá e para cá, como penas no ar, de 6 em 6 meses. Verdade. Nós acompanhamos as indas e vindas de vocês, né? A irmã Ivoneide comprava nossas passagens. Também supervisão, né? No Uruguai. Sim. Agora, a primeira vez que, então, aí Deus uniu vocês, né? O propósito, Deus escolheu, uniu. E depois de quanto tempo de casado vocês foram enviados ao campo e qual foi o país ou cidade que vocês foram trabalhar como missionários pela primeira vez? Isso. Então, a minha carreira militar, como eu era agente de saúde pela Polícia Militar e já tinha 25 anos de serviço, Deus achou por graça me colocar um espinho na minha carne. E esse espinho me levou à minha aposentadoria, o meu afastamento do trabalho para o homem. A mesma profeta que falou da pluminha, ela mesma profeta também nos profetizou que Deus ia nos arrancar da mão dos homens e que nós ia ficar só para a obra de Deus. Aleluia. Que Deus não queria mais nós trabalhando para os homens. Então, eu fechava 25 anos de serviço na Polícia Militar e nesse momento, então, de repente, eu trabalhava em 2 empregos e sempre com a obra de Deus junto na nossa vida, sempre. Não tivemos nunca assim sem fazer a obra de Deus seguido. Aí, quando chegou aí nos 25 anos de serviço, eu estava com 39 anos, fui aposentado por invalidez, então, com meus direitos. E eu dizia para Deus, eu quero fazer a tua obra com
que eu tivesse uma condição própria de me sustentar. E até isso o Senhor nos abençoou. Temos para nós dois, né, nos sustentar o necessário. E então passou-se mais ou menos aí, irmã Ivoneide, para a primeira oportunidade. Então logo eu trabalhei 1 ano como co-pastor na sede, mais 1 ano e pouco, uns 3 meses na supervisão. E nessa supervisão eu descobri um sentimento no Uruguai, um sentimento que eu tive com o encontro com uma família, com o pastor Guaraci, em Salto. Ele foi visitar na vinda de uma supervisão, nós tínhamos um trabalho em... Como chama aquela cidade? Durazno. Sim. E eu estava um pouquinho esquecido do nome. Mas aí ali, na volta, quando nós saímos de Durazno, o pastor disse assim, vamos passar em Salto, que eu quero lhe apresentar uma família, pastor Ezequiel. E quando fomos a Salto, chegamos aí na casa da família. Aquela família ficou muito alegre quando viram o pastor Guaraci na porta e disseram assim, não sabe quem está aqui. Chamou a nora pela sogra. Sogra, vem cá. É o pastor Guaraci, está nos visitando. Tinha sido pastor dele no tempo do outro ministério que o pastor estava. Família Ferreira. Família Ferreira. A irmã Ana Rua, Nora. Que permanece até hoje conosco. Até hoje, irmã. Aí, lá no Uruguai. Isso foi assim uma alegria. Sabe o que me tocou? Sabe o que me tocou, irmã? Foi o Espírito Santo trabalhou ali, porque não queria só que eu conhecesse a família, sim, mas que nós tinha algo mais. Porque elas perguntaram assim, pastor, o que o senhor está fazendo? Pastor, nós temos várias imagens que nós precisamos ver. Irmão Eliezer, tu tem condições de procurar a pasta do Uruguai? Foi a última que eu enviei hoje até. Aí, se tu puder colocar na tela as imagens do Uruguai, pode ir falando. Aí, nesse momento que nós estamos se encontrando, uma das irmãs, a irmã Ana Ru, fez menção e perguntou, pastor Guaraci, o senhor não quer vir cuidar de nós aqui? Nós estamos com uma dificuldade espiritual e estamos todos parados em casa. E quando foi o momento, ele disse, eu não posso, eu tenho um trabalho lá, Sapucaí, eu atendo um trabalho, e essa supervisão. E aí ela se enveredou para o meu lado, a irmã Ana Rua, e disse assim, e este pastor aqui não pode vir cuidar de nós aqui, fazer a obra? Sim. E disse assim, ainda mais, disse, por que Deus, ela falou, por que Deus, tu lembra de todos os lugares? Pode deixar aquelas imagens, pode estar repetindo ali, que depois o pastor vai comentar. Porque todos os lugares, né? Tu atende, Senhor, e aqui nós estamos abandonados. Sim. E aí eu senti uma facada no peito, assim, irmã. Aleluia, eu senti algo tremendo. E aí, tão tremendo que eu cheguei em casa de viagem, foi a primeira coisa que eu falei para minha esposa. Amor, aconteceu uma coisa diferente. Nós passamos, saída do Uruguai, passamos numa cidade chamada Salto e fomos visitar uma família, mas ali aconteceu algo tão tremendo que a irmã disse assim, só para não levar muito adiante, ela disse assim, que Deus lembrava de todos, menos deles. E me veio aquele toque assim, diferenciado. E ela disse, vai orar, amor, vai orar. E eu disse, eu vou orar. E aí chegou um momento que eu falei com o pastor Humberto. Depois disso aí, uns 3 meses para frente, eu falei com o pastor Humberto para fazer um estágio missionário pela língua. Porque nós sabíamos dos Estados Unidos também, né, que Deus já tinha falado. E com o espanhol eu ia me defender um pouco, né, não sabendo que ia trabalhar com mexicano, nem que nada. Quando ia ser a chamada
os Estados Unidos. Mas tudo Deus foi encaminhando. Sim. E aí, quando eu cheguei no pastor, o pastor disse, não, vão apresentar para a comissão aí, se o senhor pode fazer esse estágio aí. Só que assim, eu vou lhe convidar, pastor, o senhor não vai fazer só um estágio, o senhor vai também supervisionar dentro do Uruguai. Nesse tempo, nós já tinha missionário ali, em Salto, atendendo. Veio uma família e o pastor deu oportunidade para uma família. E eu fui fazer o estágio. Só que chegando lá, o nosso irmão teve um problema pessoal e passou para nós, a igreja. Aí o senhor ficou atendendo. Aí nós começamos a atender o trabalho. E aquelas imagens ali que está aparecendo, no Uruguai. que está aparecendo de novo, o irmão Eliezer tirou lá. Aquelas imagens ali, o senhor pode comentar? Essa imagem aí, a minha esposa pode confirmar e também falar alguma coisa, foi uma doação de um espaço da igreja Deus e Amor. Esse trabalho aí estava pronto. Então nós chegamos e assumimos esse trabalho. Sim. Assumimos a convite de um obreiro que estava sem amparo ali, da Deus e Amor. E começamos a trabalhar ali. É um bairro chamado Malvásio. Muita gente, como é que se diz? É uma periferia. Uma periferia. E aonde fruía peixe, irmã, assim, peixe. E crianças era quantidade. E nós começamos a trabalhar com essa... Tem uma outra imagem, irmão Eliezer. Aquela ali, casa ali é puro zinco. zinco. É ali onde nós estamos. No verão, a maioria das casas no Uruguai é zinco. E no verão, ela estrala todinha do calor aquece. E queima como fogo, quem está embaixo. Muito quente. E no inverno ela goteja frio. Gela muito daí. Meu Deus. Então aí nós atendíamos aquela ali congregação. Na praça. Aqui a praça. Lá está a irmã Ana Ru. Ana Ru está trabalhando. A gente, irmã, tem pessoas que pensam diferente, mas Deus dá uma estratégia no campo missionário porque tu pede. Sim. A gente sabe que a gente não trabalha pelo pão que perece, mas pelo que permanece. Aleluia. Mas quando tu vai pegar um peixe, se tu não coloca uma isca, ele não vem. É verdade. Ele não vem. Se tu largar só o anzol ali, ele não vem. Mas ali estão os peixinhos, ó. A gente perguntou como é a característica do país. O missionário primeiro chega, ele pergunta a característica do país. Tem que conhecer. Qual é a língua que mais predomina, qual é a religião que mais predomina. Sim. Para te poder agir. E ali, as irmãs disseram para a gente, é melhor a gente ir para a praça, para juntar criança para a escola dominical, porque lá eles estão todo sábado à tarde. Então a gente leva um bolinho e uns refri, e eles estão brincando ali, a gente vai reunir eles, vai começar a cantar, tocar violão, e depois a gente começa a fazer versículo bíblico, entregar para eles. Aleluia. A gente começa a orar por eles, depois a gente convida eles para ir na igreja, e os pais vão ter que levar eles. Olha aí, uma estratégia, esta é a irmã que pediu a igreja lá. Pediu a igreja. A irmã Ana Ru. Ela disse, pastor Ezequiel, como que Deus recuerda da América, dos Estados Unidos, e não acuerda de nós outros acá no Uruguai? Então, Deus trabalhou. E ali começou a escola dominical. Nós tivemos, tivemos 50 crianças. Nós assumimos a igreja com 3. Eu tinha aberto com 18. Aí o irmão Toriano, um irmão que veio da Deus e Amor. Irmão Diego Toriano? Ou o irmão dele? Não, esse é o Juan. Esse é o irmão Juan. do Diego. É irmão do... Isso. O irmão Diego está conectado aqui, ele está... O Diego está sempre ligado conosco. Uma benção, eu amo muito essa família, o missionário Diego Troriani, irmãs de Minas, meninas, que Deus abençoe a família amada lá do Uruguai. É o irmão dele, irmã, um homem de Deus, com uma revelação tremenda. Muito usado na mão de Deus. Muito usado esse irmão em libertação. Sim. Trabalha muito forte, tem uma disposição muito gloriosa. Hoje ele não está no ministério, também o irmão dele não está, mas eles contribuíram bastante com a obra missionária ali conosco,
Todos os 3 anos que nós trabalhamos ali, esse irmão aí, usadíssimo, que quando vinha um espírito contrário à obra, já ali na porta ele se manifestava e já era repreendido, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Então nós tínhamos assim trabalhos nas periferias, e ele estava sempre na frente, muita oração, e eu aprendi muitas coisas sobre libertação, né? E com eles, e Deus nos colocando servos, né, para nos orientar, ajudar, e porque a gente era a primeira obra que nós estávamos atendendo, né? Tem mais uma foto, né, irmão Eliezer? Aquela caminhonetezinha lá era a minha caminhonete que nós trazia as encomendas, né? Sim, que vocês levavam, lembra da Paraty? A irmã Ivoneide e a irmã Evinha, que nos supriam com as roupas aqui da Abrace. E aquela caminhoneta ali, ó, ela entrou uma vez uma cama de solteiro desmontada na lateral, é uma Paraty. Uma bicicleta. É uma bicicleta, nós tiramos uma roda, colchão para pessoas que tinham câncer, fase final, e 25 sacolas grandes de roupas. Aí nós arrumava a caminhoneta e amarrava em cima também. E aí não tinha ar-condicionado também, viajava o dia todo queimando, né? E daí, quando chegava perto das ovelhas 12 horas lá, de viagem. O plástico de cima desamarrava, viajando o dia todo, desde as 4 da manhã. E aí, batia os plásticos em cima e as ovelhas todas disparavam. Muitas ovelhas, né? Disparavam muito, as avestruz, por causa do barulho da lona. Então, e um dia, o Ezequiel encheu tanto aquela caminhoneta que aí ele me chamou. E aí ele disse, vê se tu entra aí, senta aí, vê se tu cabe. Não tinha, mas me esqueci da eu viajei oprimida toda a viagem de tanta coisa que Só tinha. Jesus, irmã. Sim. E daí a gente levou a cama do missionário, a gente levou a bicicleta para outro irmão, levei carrinho de bebê, tudo que eu pedia. E desde aquela época a gente trabalha... tonelada de coisa nessa casa. Eu lembro, com certeza eu lembro, porque nós iniciamos aqui trabalhando na Abrace, e a irmã Ivone, ela sempre, eu estou indo para o Uruguai, e ela fazia toda uma arrecadação para suprir a necessidade. Então, eu não me recordo da irmã Ivone indo para o campo missionário. De manhã ela entregava, e de noite eu estava usando as roupas, tudo de roupinha nova. Eu não me recordo nenhuma vez vocês terem ido de mãos vazias. Não. Davam palavra e também tentavam ajudar com as necessidades, né? Que coisa extraordinária isso. Aquela palavra de Deus que diz, tive nu, não me vestistes. Tive no cárcere, não me visitastes. Tive com fome, não me deste de comer. Sim. Então, o missionário que pensa em só falar a palavra de Deus, ele vai ser, como que se diz, vai concretizar a obra, mas quando tu chegar num lugar pobre, a ação é diferente. Sim. Tu tem que dividir a tua comida. É verdade. E essa irmã, amorzinho, que tu... Esta irmãzinha, ela tinha 92 anos. Essa era a nossa irmã mais antiga, né? Anciana. Anciana. Quando nós chegamos lá, ela tinha um pastor que ela disse para nós, o pastor, ele vem me ver, me visitar todos os meses, só no dia que eu recebo. Por quê? Porque ele já pega a oferta dele, pega o dízimo. Que tristeza. Então, nós não, mas com nós não funciona assim. A senhora vai na igreja, a senhora que vai entregar na salva. Ela, ali é zinco puro também. A casa dela é zinco, chão batido. E tudo muito simples, tudo muito limpo. E ela tinha uma árvore dentro de casa, um pé de goiabeira, que rasgava o zinco e saía para fora assim. A irmã não saía muito, ela não podia sair sozinha, então ela esperava o pastor para levar ela no banco para ajudar a fazer a coleta. E nesse momento ele levava o dízimo dela para ele mesmo. Claro, para ficar tranquila que estava seguro, né? No nome de Jesus. Mas que coisa extraordinária. Então, esse foi o período lá, o trabalho desenvolvido no Uruguai. Nós queremos só fazer um comentário, temos muitos irmãos conosco, que, graças a Deus, irmãos, amados ouvintes, nós estamos com 56 pontos,
9 likes. Então, vamos lá, deixe o seu like, vamos divulgando essa programação. Aleluia. Alusiva aos 30 anos, a Heróis da Fé, está conosco os missionários Ivone, Ezequiel, Caetano Elias e a sua amada irmã Ivone Elias. Também um saludo especial a todos nossos irmãos que estão em Paraguai, Caaguaçu, que estão conectados, porque está ao mesmo tempo está sendo transmitido allá a programação. Que Deus bendiga a todos vocês. Graças por sua audiência. Aleluias. Bom, do Uruguai, então, para a Argentina, é isso? Sim, no Uruguai. Para os Estados Unidos. Para os sim, Estados Unidos, América. E vamos aí, o tempo está passando rápido, vamos lá. Esse momento do... Foi irmão Eliezer já tem imagens, muitas imagens dos Estados Unidos. 3 anos. São os primeiros arquivos, o irmão já pode... 3 anos no Uruguai, né? Sim. Mas chegou um momento que a obra estava se estabilizando. Sim. Saímos do centro do Uruguai e fomos para um bairro onde o Senhor estabeleceu a obra ali tremendamente. E quando eu pensava assim, agora, amor, nós vamos dar uma sossegada, né? Dar uma atenção para os filhos aqui em Porto Alegre, que eu vinha de lá a cada 2, 3 meses. Então eu posso dar uma atenção para os filhos, né? Eles ficaram... Eu tinha um solteiro ainda, o Oziel, e o Oséias já estava casando. E naquele momento, então, quando eu estou pensando que estava estabilizando e ia curtir a obra no Uruguai, porque foi duro, foi 3 anos de batalha e dias de nós cair babando no chão, pedindo misericórdia e muitos ataques do inimigo. Ela teve 7 furungos, todo um ataque tremendo de Satanás contra a nossa vida. Nós estávamos ganhando gente de religiões e Deus fazendo obra com vidas, cura de câncer. Foi tremendo. Aí um dia eu chego em casa e disse, tem uma ligação do pastor, a irmã Ivone disse, tem uma ligação do pastor Humberto aqui para ti. Eu disse, tá, bom, vamos ligar. Aí liguei pro pastor direto. E ele disse assim, pastor Ezequiel, como é que está a obra? Eu disse, tá andando, pastor, na vontade do Senhor. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, como é que está a chamada para os Estados Unidos? E eu disse, Jesus, essa chamada é de Deus, pastor, é de Deus. Aí ele disse, então vem para fazer as documentações, vamos precisar de vocês para fazer a documentação para ver se entro, então, aprovado para ir para os Estados Unidos. Mas vocês vão fazer os documentos, isso quem vai resolver é a embaixada. Sim. E eu disse amém, e aí começou todo o processo, né? E dizer para a igreja que nós estávamos saindo dali, não conseguimos, na primeira instância nós saímos sem dizer nada que nós ia fazer os papéis, até porque não sabia se ia dar certo. Claro, né? Mas nós levamos uma irmãzinha, né, junto, e ela captou que nós estava assim no movimento de papel, documento, e ela disse para a irmã Ivone, perguntou assim, vocês vão nos deixar, vão sair do Uruguai? E a minha esposa disse, não, ainda não se sabe, né? Estou contando assim por cima. Claro, claro. Então ela ficou triste, a menina, e chorou. Começou a chorar, e a Ivone acalmou ela. Disse, não, minha filha, não fica triste. Tudo tem a hora de Deus, se é agora, se não é. Deus vai providenciar também um pastor, se nós sairmos para cuidar de vocês, tudo mais. Aí, irmã, aconteceu, nós fomos aprovados, né? E ali 1 mês nós viemos, já se preparando para ir para a América. E aí mais um desafio, então. Aqui essas fotos, né, já são na América, né? É mais um desafio que o Senhor nos traz. Já tinha treinado um pouco a língua espanhol, porque nós fomos trabalhar com os mexicanos. Com o espanhol, que eram os mexicanos.
Mas também a obra era para os americanos. Sim, vocês foram diretamente para Tifton, no estado da Geórgia. Isso, fomos direto para Tifton. Depois o pastor nos apresentou Jacksonville, né? Sim. Que tinha obra. Depois nasceu obra em Marietta, em Atlanta. Ali era Marietta, esta foto que apareceu. Antes. Foi Atlanta. Aqui já é o primeiro batismo, né? Que batizamos 2. Um tio, não, é um sobrinho e uma tia. Essa é a irmã do irmão Gersaí. Sim. Né, que era a polícia, aceitou Jesus e se batizou. Lá está a família do Gersaí, o pai, a mãe, os irmãos. Aquele senhor que está no meio, de cabelinho branco, irmão Natólio, ele se converteu lendo a palavra de Deus. Leu, não precisou evangelizar. O Espírito Santo mesmo abriu, convenceu. Eu dizia para ele, irmão, lê a palavra. E ele pegou, começou a ler a palavra. Chegava do serviço cansado, ia para a área, tomava um banho. Ele dizia, como é que era a esposa? Gabinita. Me prepara aí o meu lanche e leva para como é o nome da área de lazer, que eu vou ler a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, ele decidiu a se batizar. Eu fiz batismo só dele. Só dele no dia. Ele disse, mas é só eu que eu vou me batizar, pastor, e o senhor vai fazer o batismo? Vou. Uma alma salva mais que o mundo todo perdido. Aleluia. E a mãe Gabinita ficou para trás, a esposa. É aquela que está de blusa abraçada com a Bíblia. Está abraçadinha com a Bíblia ali, curtinho. Olha só. Ela tinha o cabelo curto e não conseguia vencer um espírito maligno. Sabe o que ele fazia? O espírito dava coceira no pescoço dela quando ela tinha o cabelo comprido. Ela não conseguia ter cabelo espírito comprido. Tremendo para impedir que ela se... Como homem. Eu não posso me batizar, pastor, porque eu não vou deixar de cortar meu cabelo porque eu tenho uma coceira no pescoço. Eu disse assim, nós vamos orar, eu e a irmã Ivone vamos orar e vamos repreender isso aí que não é de Deus, irmã. Deus está te esperando, Deus está aí, teu esposo está batizado agora, está servindo o Senhor, as horas estão para trás, e a família toda está se convertendo. E ela disse assim, pastor, então ora por mim, ore, eu vou crer, eu quero me batizar. Oh, glória, quando ela disse quero me batizar, o Espírito Santo trabalhou, irmã, não levou mais de um mês, ela também decidiu a se batizar, aí batizou ela e mais a outra irmã que se chama... Esse casal, eles são o pai de todos ali quase toda a igreja. A família são duas famílias compõem a igreja de Tifton, duas ou três famílias é o máximo. Sim. Então ali é a maior família do Gersaí, a mais que é o que populosa. Está lá, né, fiel. Aí o irmão Augustinho veio falecer este ano. Isso, essa era outra família. COVID, mas a obra segue crescendo. A obra segue crescendo. Já vocês foram lá, trabalharam, desbravaram. A igreja linda. Os filhos do Gersaí que nasceram lá, era pequenininho, estão se batizando hoje. Será que o irmão Eliezer consegue achar a igreja de Tifton, tá nessas imagens e coloca ali? Porque é uma igreja linda, templo próprio, Deus agindo, Deus continua. Pastor Ezequiel e a irmã Ivone, lá quando estiveram, eles vão estar falando ainda do trabalho em asilo, rádio, eram incansáveis. Sim, abrimos um trabalho no rádio por uma oportunidade. Nós fomos num casamento lá mexicano, né? Eu que tinha curiosidade porque eles fazem uma cerimônia de laços, né? E eu queria aprender aquilo porque eu sabia que alguém ia casar no meu período que estivesse lá. E eu queria, e naquele dia, nesse culto de um culto evangélico que eu fui, e tinha esse casamento, eu fui convidado junto com os irmãos Gersaí, a família dele. Essa é a parte interna. Essa aí é a igreja de Tifton. Essa é a parte interna. Essa é a parte interna de Tifton. E aí, nesse dia, eu orava a Deus já há mais uns meses que queria um trabalho radial para alcançar mais vidas, né? E o que aconteceu? Naquele dia eu falei, puxa, alguém falou assim, tá aqui um gerente de rádio, tá aqui também no casamento. E aí como é que é de rádio? De rádio. Aí eu me liguei e disse rádio. Aí eu disse, pode me apresentar esse irmão?
eu preciso saber se eu consigo um horário para fazer uma programação aqui do Ministério, né, da Restauração. E ele chamou lá o senhor esse irmão, e quando o irmão chegou perto de mim, assim, com um ar de sorriso, eu disse: meu Jesus, vai abrir uma porta hoje. E quando ele disse: o que o senhor precisa mesmo? Eu disse: e o senhor é um gerente de programação evangélica numa rádio? Sim, e eu quero perguntar se o senhor tem um horário para nós. Estamos aqui ajudando a obra da restauração, do Ministério Restauração, e eu queria um horáriozinho no domingo, se fosse possível, domingo de manhã. E ele disse: casualmente eu tenho um horário das 9 às 10 horas. E começamos a dar cultos ali, então, nessa rádio, em inglês e espanhol. Olha aí. Isso. E como é que foi para os irmãos entenderem o inglês? Se virar o inglês eu levava o irmão Gersaí, ia conosco, sempre. Que maravilha. Pode ir mostrando as outras imagens, irmão. Tem muitas imagens dos Estados Unidos. Irmã, então aconteceu que o Gersaí nos ajudou muito, muito, porque ele traduzia bem, né, o nosso espanhol, que também não era muito bom, mas o Senhor estava ali fazendo pelas almas. Então ele pregava e me traduzia do espanhol para o inglês, e muitas almas escutaram ali a programação. Também tivemos o trabalho dentro dos cárceres. Aí se não tem foto, sabe por quê? Porque a foto ali não podia, né? Não podia fazer foto dentro do cárcere. Então nós tínhamos programação uma vez na semana, e o Gersaí me acompanhando. Ele nunca tinha entrado no cárcere. Primeira vez que ele entrou, ele tremia todo. Quando eu entrei dentro da primeira cela com 15 detentos, era uma cela assim, cheia de celas de individual, depois era um contexto todo, era uma peça assim grande. E aí, quando começou a sair aqueles homens de dentro das celas e vim para fora e sentar numa mesa para ouvir a palavra, o Gersaí tremia. E eu disse: calma, o Espírito Santo está aqui, nós estamos nas mãos do Senhor. E começamos a dar o primeiro culto, e foi um culto de bênção, o primeiro culto. Foi no segundo culto de bênção. Irmã, quando foi ali, nós estávamos há uns 2 meses dando culto no cárcere, um daqueles cultos, Deus pegou tão forte aqueles homens com aquelas musculatura, todo tatuado, era americano com latino, tudo junto, né, no mesmo espaço. E aí eu preguei sobre o amor do Senhor. E quando foi o caso, eles, na hora da oração, deu um movimento do Espírito Santo. Sim. E eles diziam assim: sores, os americanos se abraçando um com o outro, e os mexicanos uns com os outros, com os americanos, tudo abraçado, e choravam. O Espírito Santo tomou aquele lugar, e eu não sabia o que estava acontecendo, e eu disse, o irmão já saí baixinho, eu disse assim, parei a oração, disse: o que está acontecendo? Pastor, eles estão pedindo perdão um por outro, eles estão se perdoando, pastor, Deus está agindo, aleluia. Oh, Maramagachei, Lamagachai, o poder de Deus na frente, irmã, a glória de Deus na frente, aleluia. Ele vai fazendo obra, aleluia. Missionário que tem chamada, não fique apático com as dificuldades, não fique, meu filho, minha filha, vá em nome de Jesus, ouve a voz de Deus e obedece, aleluia. O Senhor vai estar contigo, como esteve conosco, sem falar inglês. Sim. Nós avançamos naquele país, porque o Senhor estava na frente, providenciando sempre a nossa necessidade, aleluia. Então foi muito, muito interessante esse testemunho, porque nos valeu de muito, e segue ainda o trabalho no cárcere lá. Sim, foi iniciado ali quando os irmãos estavam na América, e hoje continua esse trabalho. Continua. Ou seja, um vai semeando,
outro vai Sim. regando, mas o crescimento é o Espírito Santo, né? Que coisa linda. Ali nós vemos o irmão Gaylor também, Gaylor. ele já esteve O aqui no Gaylor. Brasil. Irmão Gaylor foi Tem com o nosso testemunha, Ivone, com evangelismo. Gaylor. O irmão Augustinho está por ali? Tá lá atrás, Está. ó. É, De camisa Atrás do... roxa lá atrás. É. sim. E foi o que faleceu? Lá, ó, isso, faleceu. ali É ó, bem jovem, ele 49 é anos. descendência índio, né? Ele, É? ele é índio, é. Ele É é, de Chiapas. descendente de Chiapas. Ele é um dos... Fala dialeto, falava, Sim, e que coisa extraordinária essa Chiapas. Nós conversamos com o irmão Neftali essa semana. Sim. Ele estava falando ali da perseguição religiosa que tem lá. Não se pode pregar assim, o evangelho livremente. Ele estava mais de 20 anos sem ver os pais, a mãe, nada. Só mandava ajuda, né? Por envio. Sim. Mas ver não podia sair por questão também independente de Sim, documentação. É, Mas já tem, ele tem mas partiu mais pra dois glória, irmãos. né? Dois irmãos ali que era fiel, um irmão que era fiel também e assistia os cultos, casou quando nós estava lá. E ele morreu fiel, né? Glória a Deus, Fazendo partiu a obra. para a glória. Então vale a pena o missionário ir para o campo, levar a palavra de Deus. Era Na Vale a força pena. e na sabedoria de vocês, com certeza, não estariam lá, né? Na visão. Mas Deus os escolheu. E foram um dos Aleluia. primeiros missionários heróis da fé, então, aí, que foram ganhar almas para Jesus. O senhor, a irmã Ivone. Mas um testemunho marcante da América. O mais marcante foi quando nós tivemos um atentado, né, de uma gangue que pinchou toda a igreja. A parte da frente, os pilares, a placa. E isso aí tocou muito, foi tudo um projeto de Deus para a igreja ficar conhecida na cidade e no estado. Todo o estado de Geórgia recebeu esse jornal e viu uma igreja latina, como eu digo, Toda pichada ali. pinchada com Siglas. símbolos de demônio, garfo, satanistas e tal. E isso nunca aconteceu. Quando uns dias antes eu tive uma situação que eu estava falando a mensagem do Senhor, pregando a palavra de Deus no domingo anterior, antes de acontecer. E o Espírito Santo falou, eu estava pregando 2 horas e pouca, porque começava às 10 e terminava meio-dia o culto. E nesse finalzinho do culto, desse anterior ao acontecimento, Deus botou na minha boca esta palavra, bem assim, me lembro bem hoje. Eis que vou fazer esta pequena igreja latina ser conhecida na cidade. Não falou no estado, falou na cidade. E eu entreguei aquela palavra e os irmãos ficaram me olhando. Mas como é que não vão ficar ser conhecida até na cidade e posterior no estado? Mas eles pensaram que eu estava delirando assim, não estava bem. Depois me perguntaram, pastor, essa profecia, essa mensagem que o senhor nos entregou? Eu disse, olha, irmão, eu entreguei em Deus, eu não sei o que vai acontecer. Nós não temos dinheiro nem para fazer rapadura. Estava com pouco serviço, o pessoal tinha pouco serviço, porque todo o povo lá trabalha com a agricultura, né? Planta e colhe, e às vezes a coisa não é floxa para eles. E aí eles dizimos corretamente. E aí, irmã, eles disseram assim. Aí entrou a semana, depois disso ali, e nós estamos correndo, era segunda, terça-feira, correndo. Nós estávamos caminhando, né? Ela estava um pouquinho obesa e disse, vamos fazer umas caminhadas, amor. Bom, aí fizemos uma caminhada e naquela caminhada de segunda-feira, nós estamos passando pelo hospital, quando passou um carro bem devagarinho, um carrão de rico, passou assim, ó, bem devagarinho assim, e eu senti, que será que estamos...
Aí quando estamos andando, eu vi uns gritos atrás de nós, e chamando nossa atenção. Eu olhei para trás da mura, tem uma mulher chamando nós, e parou o carro lá, aquela que passou devagarinho aqui por nós. E quando veio aquela senhora assim, eu vi que tinha uma cruzinha assim na lapela da roupa dela, um crachazinho, e tinha um símbolo. E quando ela chegou, dizia assim, God, que Deus estava sobre nós. E ela fazia assim, fazia sinal. E ela perguntou se eu falava inglês, não falava, né, hispânico. Aí ela começou a falar por gesto com nós, e começou ali falar em línguas, e foi renovada no Espírito Santo aquela mulher ali, e nós também fomos renovados com ela, cheia do Espírito Santo na calçada, e os carros passando, e não sabia o que estava acontecendo, e aquela mulher dizia God, 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 e falava e apontava para cima, e eu disse, eu até me apresentei assim, com um pouco, que eu era um pastor, né, e ela, aí que ela gritava mais God, God, e aí eu não entendi, ela entregou um recado para nós, e eu não entendi o que ela estava falando. Ela falava em church. Falava em church. Igreja. A igreja. E aí, o que era? Depois eu tive a relação que era sobre isso que ia acontecer. O vandalismo que ia acontecer. Sim. Aí, o que aconteceu, irmã? Na mesma semana, eu fui fazer um culto na casa de uma irmã, e essa irmã, o marido tinha sido recolhido pela justiça porque estava mexendo com droga. E aí nós estávamos aí num culto, ela pediu um culto na casa dela, e nós fomos fazer um culto para abençoar a casa e repreender do filho também, que também estava entrando na droga. 13 anos. E aí fizemos um culto, e na hora entreguei uma palavra, e na hora do convite eu disse, vem, você que precisa de Jesus, venha para receber a oração de Deus. E aí veio os irmãos, e o menino ficou para trás. E a mãe queria aproveitar aquela oportunidade, pegou ele à força e trouxe. E ele, na hora da oração, ele não orou, não fechou os olhos, não fez nada, mas só ria. Era um sorriso de deboche, um sorriso de um espírito que entrou sarcástico, nele. E aí eu orei, e eu disse, isso aí não é de Deus, e repreendi aquela ação na vida daquele menino, e disse, o sangue de Jesus tem poder, tu está livre desse espírito que não é de Deus. E ele meio que se aquietou, mas na madrugada ele se juntou com a gangue dele, e eles foram fazer um mal, e fizeram mal contra um patrimônio que é de Deus. Sim. Eu estava aí no mesmo dia, olha só, eu de noite, tudo isso aí, depois do culto, fui dormir, e me acordei 3 horas da manhã, fui orar, não sabia o que estava acontecendo lá de fora. Eles já estavam ali, quando eu estava orando, eles estavam de fora fazendo as pinchações, era 3 horas da manhã. Porque o Espírito Santo diz assim, sai da oração e vai na porta e ora na porta e repreende todo espírito contrário a esta obra. E eu fui lá, obedeci o Senhor, levantei minha mão, não sabia que eles estavam pinchando, quer dizer, estavam fazendo mal, mas o Senhor estava desfazendo aquele mal, naquele mesmo momento. E olha, irmã, quando foi de manhã se caracterizou tudo. Eu não me lembrei de nada. Eu só sei que a Ivone foi atender a porta às 7 horas da manhã, e atendendo a porta, ela encontrou uma menina americana que estava esperando o ônibus para ir para a escola na esquina, que bateu chorando lá e apontando para chute na frente, lá na porta da frente. Nós morávamos no meio da igreja, para os fundos. E a Ivone foi, atendeu e botou uma roupa mais, que era friozinho, botou uma roupa, e aí está atendendo, e quando a mocinha mostrou assim, a americanazinha mostrou, apontando para a igreja. A Ivone viu tudo pinchado do nosso... A recém tinha pintado a igreja. Recém tinha pintado a igreja, feito um painel. E aí sucedeu que tudo aquilo ali, elevou
elevou o nome do Senhor naquele lugar. Sim. Porque aquilo produziu uma ânsia. Repercutiu. Uma ânsia naquele povo todo ali, não só do lugar ali, do bairro, mas de toda Da a cidade se envolveram com aquele, porque nunca houve. Aí cumpriu-se nunca houve no estado uma aberração daquilo ali. E então, o que aconteceu? Chamou aquelas pessoas que foram membros daquele lugar. Um dia foram uma igreja batista e ele chorava, aquelas senhoras encostavam os seus carros, os senhores de idade antigos. E por que fizeram isso? Porque não sabia que era uma ação de Deus. Sim. Era um mal, como é que se diz? Um mal que traz uma que beneficência. Isso. Para a nossa vida. E aí veio o jornal da cidade com câmera e tudo, filmar. As irmãs, os irmãos, tudo passaram o dia dentro, porque eles também botaram no meu carro, no tanque do carro, botaram tinta. Descobriu, fui ligar o carro não pegou, o irmão apaga o carro, passou, eles sabotaram o seu carro, tá ali a marca da tinta. Eu disse, meu Deus, eu não tinha visto. Até isso, eu tenho o jornal guardado. Jornal Gazeta, Gazeta. Que roda em todo o estado. E aí, irmã, tudo contribuiu. Aí veio os pastores. Foi de uma outras divulgação igrejas. gratuita. Eu ganhei um espaço na Batista para contar ninguém. o testemunho. Ganhamos um espaço do pastor presidente do ministério lá. Olha, eu não sabia desse testemunho Tudo extraordinário. isso aí aconteceu, irmã. O pastor presidente foi lá na igreja. E cada um americano chegava e dava uma oferta para comprar para refazer Olha, e chorando, irmã. Refazer cobrir aquelas pinturas que era feia mesmo, que não era digna da casa do Senhor. E Deus, olha só, Deus usou isso, foi permissão de Deus, na verdade, para glorificar o nome dele. O mais dele. bonito é que eu não caiu a ficha. Eu não associei as coisas com o que estava acontecendo. Aí, quando passou aquele dia, foi um dia cheio, sabe por quê? Sim, porque todos gente passaram. O dia todo na igreja. Todo dia. De Aí, o que aconteceu? Chorando. Quando fomos dormimos, no outro dia, bateram na nossa porta, eram as 8 horas da manhã. Era o irmão da irmã Rose, o esposo. O irmão Rubem. Irmão Rubem. Pastor, olha aqui o diário do jornal. Gazeta. Nós estamos na página principal, pastor. Manchete de capa. De capa. E eu disse, que é isso, meu irmão? Bah! Quando eu disse assim, que é isso? Eu disse, a mensagem que nós ia ficar conhecida, aí se espalhou. Se espalhou. Tipo, aqueles dias nós tivemos uma igreja, olha, com mais gente visitando. Eu acho que a última coisa que os irmãos imaginaram, que a forma como a igreja ficaria conhecida fosse através de uma tragédia, de uma... Isso é uma coisa linda, que o missionário prova que Deus é Deus, Deus é Ele, verdade, Ele fazendo. Tem a forma e o meio de como Ele realizar as coisas. Uma vez que Ele falou, aí é com Ele, né? E os milagres, né, de cura divina também, Deus fez. Mas relata então, pastor, tá tão lindo, irmã Ivone, ajuda aí. Ela aprendeu. Eu queria que ela falasse como ela aprendeu o inglês mais do que eu. Não é que eu seja preguiçoso, é que eu levo mais para o espanhol. Sim. E ela tem mais facilidade. Eu lembro tem que facilidade ela com o inglês. E nos retornos ela veio ali falando inglês, né? Então, para concretizar, a gente ficou meio temeroso, porque Tifton, lá a igreja, nós dormia lá, na casa pastoral. Era baixinha, a janela era tipo basculante. Tá ouvindo bem ali, será? Não tem que... Basculante e baixinha e sem grade, né? E eu comecei a ficar meio assim, temerosa, né? Sim. E foi a polícia americana e disse, eles prometeram de voltar, a gangue. A gente já sabe qual é as gangues. Mas vocês dormem tranquilo, que eles querem atacar a igreja de novo. Mas... eu moro na frente, sou polícia secreta. Lá na esquina, outra polícia secreta. Vão estar toda noite monitorando a igreja. Então, vocês fiquem tranquilos. Não voltaram, graças a Deus. Não voltaram. Mas foi muito lindo. Eu tinha que baixar de peso, porque foi impactante chegar lá e
não conhecer a língua, não conhecer ninguém. Tu saiu do teu habitat. Sim. É o Conforto, impacto, né? no teu organismo, o ar, é impactante a comida, né? O povo, é tudo impactante pra gente. Mas quando Jesus está na frente, é muito bom, sabe? Verdade. E nós estávamos lá e eu pensei assim, eu tenho que emagrecer porque eu tinha algo para restaurar. Estava me prejudicando. O doutor me pediu para emagrecer 4 quilos. E eu pensei, mas eu caminhar emagrecer, eu vou ter que caminhar, fechar a boca. Mas no meio disso eu tenho que entregar os folhetos na rua. Sim. O pastor Humberto, ele tinha dito pra gente, sabe que aqui é proibido colocar folheto nas caixas de correio. Ah, é? É. O Tem pastor uma Humberto nos restrição, falou. Não sabia também. Mas sabe que eu esqueci, né? Eu É esqueci. que eles têm É uma privacidade. Uma privacidade sim. que tem o correio, ele é supervisionado pelo governo. Ah, é? Porque eles têm um carrinho que eles... o correio é assim, ó, eles chegam com um carrinho, botam dentro, não é outra pessoa, é eles É que botam. uma pessoa eles que do entregam. governo que Do faz a governo, distribuição. exato. É. Então tem que ter muito cuidado. E daí, eu fui caminhar. E a gente pedia folhetos e largava na nossa porta as caixinhas com 3.000 folhetos. Terminava aquele, meu esposo depositava uma oferta e eles entregavam mais. O World Missionário, é internacional, Sim, mundial, aquela agência. E eles não largavam os folhetos. E aí nós tínhamos, então, naquele momento, 3.000 folhetos na mão. Aleluia. E o pastor Ezequiel carimbava bastante. E eu enchia uma bolsinha, ele ficava cuidando da igreja. De dia eu dizia, eu vou caminhar e vou unir o útil ao agradável. E vou entregar os folhetos orando nas ruas. E decorando com os papelzinhos que as crianças mexicanas, a irmã Daiane, o Fernando, a irmã Nancy, nos ensinavam. E eu copiava em português e começava a decorar, né? Falar as orações e tudo. Então eu caminhava 15 quadras. Eu baixei o que eu precisava. E no dia daqueles, foi a terceira saída que eu dei, era todos os dias. Eu vi, caminhando assim, perto da igreja, eu vi uns cadeirantes, sentados assim, uns 4, 5, 6, às vezes tinha 8, sentado no sol, assim, conversando. E eu pensei assim, aí tinha placa naquela casa, não sabia dizer que era lar de idoso, um asilo, né? E eu pensei, mas que bom se eu pudesse falar, né? Mas, eu ia falar de Jesus para eles, mas eu vou orar. Eu falei pro meu esposo. Aí, mais 3 dias, o Espírito Santo disse assim, mas tu sabe falar. Tu sabe dizer I love you. Aleluias. E sabe que num dia eu criei coragem e eu cheguei em 2 I love cadeirantes. you. E eu disse, cumprimentei, né? Sim. Inglês de manhã. E aí eu cheguei perto e eu disse, Jesus love you. E fiz carinho só no cabelo, na cabeça, assim, ou no ombro, assim. E a Judy já se pegou em mim. Uma americana. Que era uma idosa que estava lá no lar. A irmã Judy. E sabe que ali começou Deus a fazer uma obra muito grande. E ela foi o primeiro dia. Meu coração batia, parecia que ia sair pela boca. Glórias. Mas eu saí assim, ó, caminhando e dizendo, eu venci. Eu tive a coragem de chegar noutra língua, noutro povo. Sim. E no outro dia foi a mesma coisa. Aí eu comecei a cuidar do horário, porque tinha um horário. Que elas ficavam ali para Elas tomar banho de ficavam sol. Sozinho. Porque tem um horário na América que vem aquele mosquitinho que tu não consegue estar na rua. Ele entra na tua boca, nos teus olhos. Na América tem 2 portas, a porta de vidro, a porta de madeira e a porta de telinha. Quando eles te recebem, abrem as portas para ti, eles abrem as 2 portas. Sim. Quando eles te recebem assim, meio preocupados, assim, suspeito, que tu é de outra língua, de outro povo, eles abrem só uma porta.
E ali eu, no outro dia, já me ofereci para orar, porque eu já sabia orar. My Lord, pray in name of Jesus Christ, e começava a orar. Oh, glória. E daí eu começava a orar, que as crianças me ensinaram, mas tudo decorava, né? Mas não importa, importa é a ação do Espírito Santo. E daí eu perguntei se queria oração, ela disse, eu disse, let me pray for you. Yes, okay. Aí eu vi que eles entenderam, olha só, o Espírito Santo, ele não dormiu. É maravilhoso. Né? Aleluia. Por isso que tu diz que ele vai na frente. Sim. Agora, se tu diz, eu vou lá e vou fazer, não acontece nada. Mas eu dizia, Senhor, o Senhor é que vai na frente. E daí, quando eu vi que ele entendeu o que eu falei, tudo assim, meio desengonçado, né? Com medo. Eu vi que o americano, ele tirou o boné e ele fechou a camisa. Olha, viu? Eu vi que eles entenderam que nós ia orar. Sim. E é um respeito, né? Um temor Com de certeza. Deus. E ali eu orei só aquelas palavras. O terceiro dia eu orei só aquelas palavras. É o que eu sabia. Sim. Aí eu já chamei os mexicaninhos, me ensinaram mais palavras. Eu fui orando tudo, dizendo tudo que Deus faz. Sim. Entendeu? E a Judy, o Espírito Santo mandou ela ensinar a casa dela. My house, era o número da casa, ela me dizia, e eu apontava, sempre com a planilha. Eu chegava em casa, ligava para a irmã Rose, o pai Mariel, e dizia para as crianças o que significa isto. E elas diziam, porque te hablaram isso se came back tomorrow, volta amanhã. Volta amanhã. Eu escrevia como, em português e chegava. Glória aí a Deus. Depois elas me ensinavam a falar direito. Então eu voltava. E a Judy ensinou mais outra casa de um homem cadeirante. Me ensinou a casa da Paula e dizia câncer, que tinha câncer lá também. E ela dizia que ela tinha câncer. Sim, que era para orar. Comecei. Irmã, quando cheguei um dia que ela disse que não comeu, eu fiz sopa e levei para a americana. Ela comeu tudinho. Eu fiz arroz de leite, com leite, só falando assim, ó. Sim. E ela dizia, sungur. Came back tomorrow, sungur. Ela queria arroz de leite e fazia assim ainda, que eu colocava canela. Canela em pó em cima. Volta e traz comia o doce. tudo. E eu levava. Sim. Quem diria? Eu, sem falar, fazer comida, cuidar de uma americana. Foi 9 meses. 9 meses. Oh, Jesus. E ela foi para a igreja, irmã? E ela foi para a igreja e foi de cadeira de roda para a igreja. Quando ela baixava o hospital, nós estávamos no hospital junto. Lembro daquelas fotos também que tinha, né? Que a irmã mandava. Ela lá no leito do hospital. Isso. E vocês orando por ela. Em nome de Jesus. Outra coisa, ela foi reconciliada, que ela já era crente, batizada em outra igreja. E ela seguiu na igreja, nós levava ceia para ela. Dia das Mães, nós ia lá levar uma coisa boa, ficar com ela, orar com ela. E ali, através dessa visita, abriu-se um leque para todas as casas ali, o asilo, que é perto de Tifton. Sim. Ficou um trabalho de evangelismo 2 muito quadras. grande. Aí foram todos os... Lá eu achei o irmão Gaylon. E lá nós achamos a Judy, e quando nós vimos os americanos, estava entrando dentro da igreja. Aleluia. Que um casal maravilha. de drogado que nós visitamos, outro cadeirante. Aleluia. E ali nós fazíamos evangelismo, todos abriam a porta para nós. Aleluia. E um dia, a Paula já tinha aceitado Jesus, a irmã Paula, outro caso, pertinho da Judy, com câncer também. E nós entrava na casa dela, e quando nós ia visitar, um dia ela deu pouquinhos dólares para ele colocar de gasolina. Ele não queria, e ela dizia que era para pegar, e ele pegou. E tu sabe que um dia eu cheguei lá, com o intérprete, eu e o pastor Ezequiel, visitar, vamos lá na Paula. E a Paula baixava o hospital, nós estávamos juntos também, todos os dias lá orar. E aquele dia nós fomos na casa da Paula orar, era dia da visita lá. Quando nós chegamos, estava escrito na porta em inglês: não quero ninguém, não preciso de ninguém e não aceito ninguém. Meu Deus. Que eu estou bem.
Fechou as Ai, portas. eu olhei aquilo, não sabia ler, né? Sim. Mas aí tinha tradutor junto. Irmão Gersaí, sabe o que ela está dizendo, pastor Ezequiel? Uhum. Ela está bem, ela não quer visita, ela não vai abrir a porta para ninguém, e ela não quer ninguém, que ela está bem. Meu Deus. Mas aí fomos embora. Outro dia eu fui com as crianças intérprete. Não, eu fui sozinha outro dia. Eu já sabia falar, Sim. já sabia um pouquinho, já me senti gente, né? Pra ir sozinha. Fui sozinha. As crianças estavam no colégio, Ezequiel cuidando lá da igreja, eu fui só, com Jesus na frente. Eu cheguei lá e bati na porta da Paula, porque eu não dormi direito pensando naquilo que estava na porta. E sabe o que aconteceu? A Paula me atendeu, abriu a primeira porta e ficou com a porta de tela, me xingou, ficou bem braba, não sei dizer o que ela disse, porque foi em inglês, mas eu vi que ela estava furiosa comigo. E golpeou a porta, bateu a porta. Que coisa. Eu saí muito triste. Como já era 11h30, eu fui embora. Chegou em casa chorando. Eu cheguei em casa muito triste, caminhando a pé. Muito triste. Eu disse, Ezequiel, eu acho que o diabo passou a perna na Paula. Sim. Ela não quer nós mais mesmo. Hoje eu fui fazer um teste, eu não dormi direito à noite pensando isso. Parece assim que todo o teu trabalho vai embora, mas não vai, sabe? E daí ela me tratou muito mal, me tocou da casa dela, me escorraçou. Aí Ezequiel disse, mas credo. E eu disse, depois que ela está bem, agora veio do hospital, tudo. Mas tudo bem, deixa assim. Irmã, eu só saio da casa quando eu começo a fazer um trabalho, quando eu sou tocada. Aí eu disse para ele, lá eu não vou mais. Porque eu não vou dar pérola aos porcos. Sim. Aí tá, quando eu disse isso aí, Deus ouviu. Foi 15 minutos, eu cheguei e fui mexer nas panelas, já era mais de 11h30. E aí começou a buzinar um carro na frente da igreja. Na frente da igreja eu fui ver quem era. Era o carro da Paula. Aí eu disse, é a Paula, amorzinho. Atende Amor, é ela a lá. Paula. Eu disse, não tem nem intérprete aqui na igreja. Aí eu saí, era um carro verde, um tubo grande de oxigênio que ela tinha que pedir para homens colocar deitado no banco de trás do carro dela, para ela poder respirar. Meu Deus. E ela foi lá e buzinou, o Ezequiel atendeu e eu fui atrás. E ela dizia para chamar eu, Sim. a esposa. Ela falava inglês. My husband, my husband. Come here. E daí ele disse, amor, ela tá chamando tu, é contigo o negócio. E ela dentro do carro, chorando. Que coisa. O Espírito Santo faz isso. Oh, glórias. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Sim. E ela pedia, sorry. Pedindo perdão. Perdão. Se eu perdoava ela. Sim. Então, irmã Ivoneide, ali a gente fez gesto, né, de positivo, ok. E abracei ela, tudo, oramos na porta do carro. E ela falou um monte de coisa que eu não sei explicar em inglês. Mas o que eu quero dizer? Nós não podemos nos intimidar. Aleluias. Nós não podemos, como que se diz, o primeiro não já desistir. Exatamente, tem que perseverar. Se nós lesse só lá em cima, não entro mais, não. Quando me tocar, aí eu lavo as mãos. Vou sacudir Aleluias. a capa. Sim. E aí foi uma coisa muito linda que Deus fez, uma das maravilhas, né? Aleluia. Depois ela faleceu. A Judy também faleceu. Uma mexicana nós adotamos, faleceu, mas se entregou a Jesus. Se entregou a Jesus. São almas que ouviram o amor de Jesus, ouviram falar. Sim. Glória a Deus. E no cárcere, nós temos aqui um irmão que ele deixou aqui uma mensagem, aqui no chat. Ele disse... É o irmão Tiago, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O irmão Tiago. Aleluias. Ele disse que tem uma chamada grande para a obra missionária. E ele disse que é irmão Tiago Procópio. Glória a Deus, senti forte a presença de Deus. Aleluia. Com este testemunho do cárcere, tem um chamado missionário também. Também estou voltando agora para Cristo. Orem por nós. Jesus. Que Aleluia. coisa linda. Deus, Ele é maravilhoso. Então nós vemos aí, é o Espírito Santo, né, que fica inquietando.
Temos muitos, mas muitos irmãos mesmo conosco, irmãos que conhecem vocês, o irmão Diego Troriani, muitos outros mandando abraço, dizendo que vocês são uma bênção. Que Deus os abençoe. E os irmãos que estão participando conosco também são bênção de Deus, que estão aí compartilhando, estão deixando o seu like. Depois podem divulgar, continuar divulgando as programações. Nós temos pouco tempo. Ainda não falamos da Argentina e nem vai dar tempo. Argentina, do Ceará. Do Ceará, então meu Deus. Vai ter que ser para. Vamos ver se a gente consegue fazer com que. Também o pastor Luiz Fernando, desde Japeju, Paraguai, já que Deus lhe bendiga. Aí continuamos pastor. Aqui, né? Para continuar dessa parte para frente. Sim, continuamos dessa parte para frente. Vamos ver. Tem tempo? Pera aqui, deixa eu ver o que o Christian está me dizendo ali, que ele está na. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, deixa eu ver. Tem tempo. Deixa eu ver. Pode. Aleluia. Foi programado. Então vamos continuar um pouquinho mais, só que na Rádio Esperança termina, né? Vamos tentar, então vamos pular para o Ceará. Depois os irmãos estiveram na Argentina. Claro que o tempo não dá para contar tudo que Deus realizou lá nos Estados Unidos, né? Porque são inúmeros testemunhos. 4 anos. De muitas batalhas, mas de muitas vitórias. Conquistas no reino de Deus. E depois foram para a Argentina um período, mas nós vamos pular a Argentina, que vai ficar próximo do programa. E vamos lá no Ceará, onde estiveram. Inclusive, o pastor Paulo Dutra está participando do programa aqui. Sim. Que Deus abençoe. Irmão Christian, acha aí fotos do Ceará e pode rodar aí para nós, por favor. E vocês podem falar então um pouquinho da ida para o Ceará, quando foi e quanto tempo ficaram lá, o que Deus fez. A obra do Ceará foi logo após a nossa vinda da Argentina. 5 meses faz 5 meses, 2 anos. Já faz 2 anos que nós estamos de volta. Creio que sim. E nesse tempo, irmão, o tempo que passamos no Ceará, essa obra foi uma obra diferenciada, porque nós tínhamos aqui é Argentina. Pode pular, irmã, essa foto aí. Não é na Argentina, eu acho que depois da Argentina tem fotos do Ceará. Não, pode ir para frente. Pode ir para frente. Mas aí você pode ir falando do Ceará, que depois... Isso ali é importante. Mas é no pacote da Argentina. Então, irmã, nos trouxe uma diferenciação o trabalho do Ceará. Olha só como é que Deus trabalha, né? Porque qual é a diferenciação? Nós estávamos orando por almas para a igreja. Porque nós estávamos ali dentro de um bairro já... já tinha outro pastor e tudo mais, e já fazia acho que uns 7 anos ou 6 anos ali o trabalho, menos, acho que uns 5 anos, trabalho andando, e estava num ponto assim que estava estagnado a obra, assim, parada. E a gente, então, começou a entrar num trabalho de oração, dizer, Senhor, aonde Tu queres que nós... Aonde estão os peixes, Senhor? Eu comecei a orar assim, Senhor, nós precisamos ver a igreja avivada e recebendo o Teu Espírito. Os irmãos ali estão animados, mas uns já tinham saído antes de nós chegar. E a igreja estava trabalhando... com a alegria daqueles que tinham, né? Que nós tínhamos ali como mão de obra. E nós começamos a intensificar a oração no sábado também, né? Das 9 até as 4 horas. Nós fazíamos a escola bíblica também com oração. E Deus estava abençoando de uma forma muito maravilhosa. Mas um pouco que eu estou orando assim e eu senti no coração que Deus ia fazer algo diferente. Sim.
que não era para dentro da igreja, mas fora da igreja. Olha só. Que às vezes a gente fica batendo dentro da igreja, um martelo, né? E a palavra, mas às vezes a palavra tem que sair para a rua. Sim. Para nós ver o resultado, um resultado mais sólido. E foi isso que Deus nos fez, porque eu cheguei uma certa feita para fazer o meu depósito das entradas da semana, e eu vou sempre numa caixa econômica, perto da nossa morada. E quando nós cheguei um dia daquelas para fazer o depósito, eu fui abordado por um menino. Fui abordado por um menino chamado Isaías. Ele era vermelhão assim, bem Agora vermelhão. Agora está passando já as fotos do... Aí é fruto do... Isso aí é fruto do que eu vou contar agora. Certo. Então, o Isaías chega em mim e disse, pastor, você é pastor? Perguntando para mim, você é pastor? Eu disse, sou um pastor. E o senhor, por acaso, faz culto nas casas, assim, na rua, cultos nos lugares? Ele falou bem assim, bem simples. Eu digo, façam, meu filho, faço culto onde há uma necessidade. Nós somos do Rio Grande do Sul, estamos aqui com a nossa igreja em tal lugar, assim. Não, pastor, então assim, ó, aqui nós trabalhamos, nós quem mais está contigo? Ah, tá eu sou Isaías e o Emanuel está lá do outro lado. Então nós dois fizemos dupla aqui, mas faz uns meses que nós trabalhamos nessa caixa como flanelinha. Os dois desviados. E eu disse, mas o que está acontecendo? Então me conta alguma coisa da tua vida aí. Não, é que nós tínhamos um trabalho feito por uns evangélicos e aí eles estavam assistindo lá assistindo nós, que nós estamos morando onde vocês moram. Nós moramos dentro de um espaço de um colégio que foi desativado. Nós estamos em 40 famílias aí. Meu Deus. 40 famílias esperando uma situação de que alguém nos assuma como pastor. Porque nós tínhamos um pastor e ele não deu certo lá e ele foi embora e ficamos sem cultos. O senhor quer fazer culto para nós? Nós estamos querendo... Olha só como é que o Senhor faz. Sim. Nós precisamos de Jesus. Eu sou desviado da igreja, minha esposa também. Meu Deus. O irmão, o Emanuel também. E eu disse, então tá, vamos marcar então onde que é isto. E ele já me passou o endereço e tudo mais. E naquela semana, no final de semana, nós fomos visitar eles lá nessa escola. Era bem no centro, no meio de Fortaleza. Do lado tinha uma igreja. Essa foto aí, ó, é dos desse trabalho. São portadores de uso de... usuários de droga, né? Facção do Comando Vermelho. Comando Vermelho, toda a família. Então, o PCC, alguma coisa que a irmã falou, né? Então nós estávamos indo visitar eles lá na escola. Mas a escola era uma vida... Não tinha como eles ficarem aí. Sim. Então o governo fez aí uma inscrição para uns prédios, para uns apartamentos. E naqueles dias que eu dei o primeiro culto, irmã, e estou falando do Senhor para eles, na casa do Isaías, e a irmã Ivone chegou na casa do Isaías, era uma casa assim, a casa deles era assim, era dentro de uma sala separada com cartão, ali morava uma família, do outro lado outra família, e tinha pouco WC, pouco lugar para eles fazerem a higienização deles, era um cheiro muito forte, e tinha o pátio ali onde eles faziam os cultos, e nós ali naquele meio, irmão, falando de Jesus, e o Senhor querendo, aleluia, alcançar aquelas almas, nos abençoou de tal maneira que eu falei para eles assim, irmão, vocês estão aqui muito mal localizados, Deus não quer vocês aqui, nesses dias Deus vai abrir a porta do apartamento de vocês vão receber essa bênção. Esse é um sinal que eu estou pedindo para Deus, para trabalhar com vocês. E passou, irmão, a semana, e no meio da semana, quando foi o meio da semana, eu estou chegando na Caixa Econômica, e aí quando
fui entrar, o Isaías me para na frente da caminhonete assim, e fazia assim com as mãos, e vermelho. Eu disse, tu tá drogado, meu filho? Ele disse, não, pastor, desce da caminhonete, eu quero contar uma coisa que aconteceu. Tal, mas o que aconteceu? Aconteceu que a empresa dos apartamentos nos chamaram, a minha esposa, para assinar contrato e já se mudar imediatamente. Maravilha. E eu disse, meu Jesus, que maravilha. Tinha que atravessar toda a cidade, dava quase 1h30 para atravessar a cidade para chegar nos apartamentos. Era bem Maracanã, mais longe. E tudo escotado por polícia, os prédios, para não invadir os apartamentos em construção. Era cheio de polícia, só entrava identificado de dentro. E aí eles nos levaram lá no novo lugar. Eu disse, mas vocês vão querer o culto lá também? E ele disse, claro que queremos, pastor, o senhor vai seguir dando culto para nós. O senhor já deu mais de semana culto para nós ali, vai continuar fazendo os cultos. Mas aonde eu vou dar culto lá no apartamento? Não, nós temos uma área de lazer, né? Podia voltar aquelas fotos, que agora estou falando da foto, aquelas fotos do... Volta um pouquinho, Cristian. Volta um pouquinho, que essa aí é de... Enquanto o Christian volta ali... Esse aqui é o batismo, né? Enquanto o Christian volta ali, nós temos uma ouvinte, a irmã Dulce. Ela tem 86 Só um pouquinho, anos. Volta de novo depois. Irmã Dulce, 86 anos, que ela está em lágrimas ouvindo o programa. Que coisa linda, irmã Dulce. Um abraço. Oh, glória a Deus. Família missionária. Deus é poderoso, aleluia. E ali, irmão, aquele menino de xadrezinho lá de mão espichada era o meu auxiliar da igreja. Portador também de droga, cada 3 meses ele afundava, ele vinha, pastor, cair de novo. Eu disse, tu vai levantar de novo, vamos embora. Vamos de novo. Eu ia na minha casa, batia lá, pastor, me dá palavra, aleluia. Este foi o peixe da barriga Oh, aberta. Deus, aleluia. Deus lhe deu um sonho, né, Um sonho de antes de ir para o Ceará, Deus mostrou esse rapaz aí, aleluia. Ele tinha uma cirurgia já feita uma vez e precisou fazer outra. Ela nem sabia quem era quem. E quando ele foi falar, nós fomos visitar a casa dele, a esposa disse que ele tinha uma cirurgia muito grande na barriga, e aí a Ivane pediu para ver. E ele abriu a camisa e disse, tu estava no meu sonho. Tu estava no meu sonho, meu filho. A senhora consegue contar em 2 minutos o sonho? É que é 5 peixes. São 5 peixes? Não é só um peixe. É o peixe da mente dilacerada, o peixe da mente da barriga aberta, o peixe da... É assim, as características assim, que não vai dar para contar agora. Então, deixa para a próxima, para detalhar, né? Eu conheci todos os peixes, nós cuidamos todos os peixes. Desse sonho que Deus lhe deu. Então, aí, irmã, aí começamos a dar os cultos na área de lazer deles. Olha lá os escritos. Aí os apartamentos do governo. Os apartamentos muito bonitos. Pode ver a pulsação ali no púlpito, que é ali o lugar de servir ali, está comando vermelho. Meu Deus. E nós não podíamos pagar. E eu disse, vamos dar limpada. Eu disse assim na inocência, irmão, vamos dar uma limpada aqui, tirar um pouco. Ele disse, não vou mexer nisso aqui, pastor, porque isso aqui vai trazer... O senhor pode dar o culto assim que... Não, vamos dar o culto assim, então, em nome de Jesus, e Deus começou a salvar. E a gente entrava nos apartamentos deles, orava com eles. Um dia nós levamos comida pronta e comemos junto com eles. Sim, para nós começar... Que coisa linda. Nós vamos estar falando mais deste trabalho na próxima programação que eles voltarem aqui. Já vamos marcar logo depois. E gostaríamos de agradecer a sua audiência. Hoje aí quase 2 horas de programa. Pastor. Vou deixar uma palavra. Isso, então. Sua palavra final aí. A palavra em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz, porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Então não existe missão sem fé, não existe vida espiritual sem fé, não existe nada que nós possamos como agradar ao Senhor a não ser por fé. Sim. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
Tu não precisa, nós somos muito mais bem-aventurados do que o Senhor diz que nós somos muito mais dos bem-aventurados porque nós não vimos e estamos crendo e caminhando, lutando e guerreando pelas almas, pelas vidas. Esses 30 anos que está formando agora a Heróis da Fé. Agora, quantos anos para cá explodiu? Quanto Deus está olhando para as vidas, as almas que precisam ser salvas. Quanto Deus está esperando por homens e mulheres que se dizem, eis-me aqui, Senhor. Porque a vinda dele está próxima. Ele diz que não tem alegria na morte do ímpio, muito mais daqueles que são escolhidos por ele, que precisam ser encaminhados para o caminho do Senhor. Ali no Ceará, desses 40 famílias, ali 20 e poucas assistiram o culto conosco, ouvindo a palavra de Deus todas, 2 vezes na semana. E eu queria gente para dentro da igreja. Deus mandou para dentro da igreja também, mas mandou esta igreja separada, para nós trabalhar com essa certeza de que esses iam se arraigar e ia receber essa oportunidade que os homens não querem chegar perto deles. Verdade. Então, no nome de Jesus, Deus, ele é o Deus provedor. Ele manda a alma, ele manda os peixes, ele mostra onde está, ele leva onde está os peixes. Às vezes a gente não se dá por conta, né? De encaminha 3, 4, 5 numa família. Ah, não vou investir nesse aqui, porque não, é uma... Não, mas não olha para aquela, tu olha a continuidade daquilo ali, que tu está pregando para uma pessoa, está falando de Jesus para uma vida, aleluia, não é perdida, a palavra de Deus não vai andar perdida, não, ela tem uma direção certa, aleluia, temos que ter essa certeza, essa fé, que tudo é no Senhor, e não na nossa força, o entendimento, nem nossa sabedoria, nós vamos se calçar no Senhor, aleluia. E a obra vai andando, a obra o Senhor vai fazendo nas vidas, transformando, mudando e trazendo, né, o conhecimento da verdade na vida deles. Maravilha. E nas nossas também. E então quero agradecer as orações dos irmãos que têm nos acompanhado nesses anos. Nada foi nós, todo esse trabalho é do Senhor, é no Senhor, é para Ele e por Ele. E pedimos orações porque a batalha continua ainda. E nós estamos aí, como eu disse para minha esposa, ardendo o coração. E já estamos agora uns 2 anos em tratamento de saúde também, né, cuidando da saúde, se nos restabelecendo, né, para seguir, como ouvi ontem o testemunho do nosso pastor, querido irmão, pastor Jorge Souza, que está ali, a Teresita, que foram uns exemplos também na obra. Muitos outros que estão lá agora trabalhando, servos do Senhor, e estão sempre esperando o apoio, né, da igreja que está aqui na retaguarda, orando, buscando, mandando os recursos. E isso tudo aí é parte de Deus. Você está fazendo parte, meu irmão, você está fazendo parte, minha irmã, jovem, você está fazendo parte, contribuindo com a associação missionária que tem se esforçado em enviar homens e mulheres com a visão de Deus, não só, mas com preparo e com aquela situação de que o Senhor está guiando, né, aquele casal para aquele trabalho, aquele irmão para aquele trabalho, aquela irmã que Deus tem mostrado e falado. Então, quero pedir que os irmãos entendam e compreendam que a obra é do Senhor e que você faz parte dessa obra, Heróis da Fé. Faz parte. Você que está contribuindo, você que está investindo, não é perdido, nada é perdido, é só ganho. Amém? Aleluia. Irmã Ivone, a senhora quer deixar uma palavra? Que Deus abençoe você que está escutando. Videologado no seu lar, no seu carro, no seu trabalho. Aleluia. E não tenha medo, aquele que tem chamada de fazer a obra do Senhor. Você tem que ter temor, medo se você não fazer a obra do Senhor. Oh, Ele Deus vai levantar poderoso. outro, mas vai cobrar de nós. É verdade. E a semente do Senhor é a palavra, o campo é o mundo. E nós somos aqueles que dizemos, eis-me aqui, Senhor.
Aleluia. É disponibilidade total, renúncia. Mas o Senhor vai contigo, não vai faltar nada. São as minhas palavras. Aleluia. Aleluia. Queremos convidar a todos para estarem conosco domingo. Tem aí o cartaz, irmão Cristian, onde tem o endereço o banner do Congresso, 30 anos. Domingo, comemoração do aniversário 30 anos da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, em Viamão, no Vale da Oração. Muita bênção de Deus. Surpresas da parte de Deus para este dia, onde será realizado o congresso às 18 horas, início. Ali terá relatos missionários, coisas lindas, surpresas maravilhosas, e a glória de Deus, que nós temos plena convicção que será repleta naquele lugar. Os missionários que vêm de outros países, que já estão chegando. Estão conosco, exatamente. E, pastor Humberto, quero agradecer também a atenção que ele tem dado para a missão, um compromisso que ele assumiu, né, com os Heróis da Fé e mais a diretoria, um exemplo de esforço sobrenatural para acontecer, né, tudo que está acontecendo, viajando, e acompanho as viagens do pastor lá nos Estados Unidos, esforço para os documentos e criar toda uma situação de liberdade para nós fazer os grandes cultos. Então, cultos e atendimento àqueles que necessitam, né, de atendimento. Então, nós temos acompanhado o pastor, nosso pastor presidente, ele tem feito o impossível, né? E é um exemplo para nós, um grande exemplo. Então, todos convidados. Amém. Domingo, 18 horas. Rua José Goulart, 1757. Aleluia. Bairro São Tomé, em Viamão, Vale da Oração. Se você precisar mais informações, se quiser a localização, que estejamos enviando para você, entre em contato com a Associação Missionária, 3227-7996. Mas continue fazendo parte dessa história. Também será passado pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Abençoado final de semana. Até segunda-feira, onde nós continuaremos aí trazendo os nossos heróis da fé para contar as grandezas do que Deus tem feito através da vida deles no campo missionário. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe.